A luz do dia mal penetrava as nuvens pesadas quando decidi explorar a velha casa abandonada no fim da rua. Desde que me lembro, sempre ouvi histórias sobre aquela casa, uma construção antiga, com janelas quebradas e um jardim tomado pela vegetação. Os moradores da vizinhança falavam em sussurros sobre os horrores que ocorreram ali, e como aqueles que se aventuravam a entrar nunca mais eram vistos. Movido pela curiosidade e pela adrenalina, entrei na casa, sem saber que estava prestes a desencadear algo aterrador. Assim que pisei no chão de madeira rangente, uma sensação estranha me envolveu. O ar estava pesado e o cheiro de mofo e decadência era quase insuportável. A luz da minha lanterna mal iluminava os cantos escuros da sala de estar, revelando móveis cobertos de poeira e cobertores rasgados. Enquanto explorava, percebi que as paredes pareciam estar se fechando ao meu redor, como se a casa estivesse viva e me observando. Enquanto filmava, ouvi um sussurro suave vindo do andar de cima: "Ajude-me." Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, criando um eco que reverberava em minha mente. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até o segundo andar. Subi as escadas rangentes, sentindo cada passo como um peso crescente sobre meus ombros. O corredor estava escuro e coberto de teias de aranha, e a atmosfera estava carregada de uma tensão palpável. O sussurro se tornava mais claro à medida que me aproximava de um dos quartos. "Libere-me", dizia a voz, agora mais urgente. O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Ao abrir a porta do quarto, encontrei uma cena que me deixou paralisado. O espaço estava repleto de brinquedos antigos espalhados pelo chão e uma boneca com olhos vazios me encarando da prateleira. No centro do quarto havia um espelho empoeirado que refletia apenas sombras distorcidas. A voz agora era um grito: "Ajude-me! Estou presa aqui!" O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que algo estava muito errado. A atmosfera mudou drasticamente, o ar ficou mais frio e as sombras começaram a dançar nas paredes. Olhei para o espelho novamente e vi uma figura pálida atrás de mim, uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos arregalados que pareciam implorar por ajuda. "Você precisa sair", ela gritou, mas antes que eu pudesse reagir, as luzes começaram a piscar e o quarto foi invadido por uma onda de desespero. Desesperado para escapar daquele pesadelo, tentei correr para fora do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Você não pode ir. Você é nossa única esperança." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando no jardim, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim, eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui arrombar a janela e pulei para fora da casa. Caí no chão do jardim coberto de ervas daninhas e comecei a correr em direção à saída da propriedade enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para trás. Quando finalmente alcancei a rua, caí de joelhos e olhei para trás. A casa estava parada, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas janelas quebradas. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido naquela casa maldita, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar a casa com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, nos reunimos na entrada da casa ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente, as sombras pareciam dançar nas paredes enquanto nos aproximávamos da porta enferrujada. Ao entrarmos na casa, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos da casa com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz.
E assim deixamos aquele lugar aterrorizante para trás, levando conosco não apenas memórias assustadoras, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A velha casa na colina sempre foi objeto de rumores e lendas na pequena cidade onde cresci. Ninguém se atrevia a se aproximar dela, especialmente após o pôr do sol. Diziam que era assombrada pelos ecos de uma tragédia que havia ocorrido ali décadas atrás, quando uma família inteira desapareceu sem deixar vestígios. Movido pela curiosidade e pela necessidade de provar que as histórias eram apenas isso, histórias, decidi entrar na casa abandonada numa noite fria de outono. Assim que cruzei o limiar da porta, o ar ficou gelado, e um cheiro de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas. A luz da minha lanterna mal iluminava o interior escuro e empoeirado. As paredes estavam cobertas de manchas e marcas, como se algo tivesse sido arrastado pelas superfícies. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do meu próprio coração batendo forte no peito. A sensação de estar sendo observado começou a me incomodar. Enquanto explorava a sala de estar, encontrei móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas esperando para serem revelados. Olhei ao redor, tentando capturar cada detalhe em vídeo para o meu canal. Foi então que ouvi um sussurro vindo do andar de cima: "Ajude-nos!" Meu coração disparou, e a adrenalina correu em minhas veias. Olhei para cima, mas não havia ninguém. A casa parecia viva, pulsando com uma energia estranha. Decidi seguir o som até o segundo andar. Cada passo na escada rangente parecia ecoar por toda a casa. O corredor estava escuro e coberto de teias de aranha. As sombras dançavam nas paredes à medida que minha lanterna iluminava o caminho. O sussurro se tornava mais claro à medida que me aproximava do final do corredor: "Libere-nos." O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Ao abrir a porta do quarto principal, encontrei uma cena perturbadora. O espaço estava repleto de brinquedos quebrados espalhados pelo chão e uma boneca com um olhar vazio me encarando da prateleira. No centro do quarto havia um espelho empoeirado que refletia apenas sombras distorcidas. A voz agora era um grito: "Estamos presos aqui." O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que algo estava muito errado. As luzes da cabine começaram a piscar e as sombras começaram a se mover. As vozes se tornaram gritos desesperados: "Você precisa nos ajudar." Olhei para o espelho novamente e vi uma figura pálida atrás de mim, uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos arregalados que pareciam implorar por ajuda. "Você precisa sair," ela gritou, mas antes que eu pudesse reagir, as luzes apagaram completamente. Desesperado para escapar daquele pesadelo, tentei correr para fora do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Você não pode ir. Você é nossa única esperança." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando no jardim, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui abrir a janela e pulei para fora da casa. Caí no chão do jardim coberto de ervas daninhas e comecei a correr em direção à saída da propriedade enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para trás. Quando finalmente alcancei a rua, caí de joelhos e olhei para trás. A casa estava parada, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas janelas quebradas. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido naquela casa maldita, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar a casa com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, nos reunimos na entrada da casa ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas paredes enquanto nos aproximávamos da porta enferrujada. Ao entrarmos na casa, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado."
Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos da casa com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos aquele lugar aterrorizante para trás, levando conosco não apenas memórias assustadoras, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A velha casa na colina sempre me intrigou. Era uma construção imponente, mas decadente, cercada por árvores retorcidas e um silêncio opressivo. Quando ouvi rumores sobre a casa ter sido palco de eventos horríveis, incluindo o desaparecimento de uma família inteira, minha curiosidade se transformou em uma obsessão. Decidi entrar naquela casa abandonada numa noite chuvosa, sem saber que estava prestes a enfrentar o terror mais profundo que já conhecera. Assim que atravessei a porta rangente, um frio gélido me envolveu. O cheiro de mofo e madeira podre era intenso, e a escuridão parecia se fechar ao meu redor como um manto. A luz da minha lanterna iluminava apenas algumas partes do ambiente, revelando móveis cobertos de poeira e fotografias antigas penduradas nas paredes. As expressões nas fotos eram perturbadoras, rostos sorridentes que pareciam esconder segredos sombrios. Enquanto explorava a sala de estar, ouvi um som vindo do andar de cima, um choro suave e triste. Meu coração disparou. É só o vento. Tentei me convencer, mas a voz parecia tão real. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até o segundo andar. Cada passo na escada rangente parecia ecoar em um silêncio profundo e opressivo. Ao chegar ao corredor do segundo andar, percebi que as portas estavam entreabertas, como se estivessem me convidando a entrar. O choro ficou mais intenso à medida que me aproximava do quarto no final do corredor. Ajude-me, sussurrou uma voz feminina, cheia de desespero. O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Ao abrir a porta do quarto, encontrei uma cena perturbadora. O espaço estava repleto de brinquedos quebrados e uma cama desfeita. No centro do quarto havia um espelho empoeirado que refletia apenas sombras distorcidas. A voz agora era um grito: "Estou presa aqui!" O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que algo estava muito errado. As luzes da lanterna começaram a piscar e as sombras dançaram nas paredes. Olhei para o espelho novamente e vi uma figura pálida atrás de mim, uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos arregalados que pareciam implorar por ajuda. "Você precisa sair", ela gritou, mas antes que eu pudesse reagir, as luzes apagaram completamente. Desesperado para escapar daquele pesadelo, tentei correr para fora do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Você não pode ir. Você é nossa única esperança." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando no jardim, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui abrir a janela e pulei para fora da casa. Caí no chão do jardim coberto de ervas daninhas e comecei a correr em direção à saída da propriedade enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para trás. Quando finalmente alcancei a rua, caí de joelhos e olhei para trás. A casa estava parada, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas janelas quebradas. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido naquela casa maldita, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar a casa com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, nos reunimos na entrada da casa ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas paredes enquanto nos aproximávamos da porta enferrujada. Ao entrarmos na casa, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado."
Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos da casa com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos aquele lugar aterrorizante para trás, levando conosco não apenas memórias assustadoras, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A velha casa na colina sempre foi um mistério para mim. Era uma construção imponente, mas em ruínas, cercada por árvores retorcidas e um silêncio opressivo. Os moradores da vila próxima falavam em sussurros sobre os horrores que ocorreram ali, incluindo desaparecimentos inexplicáveis e ecos de gritos que podiam ser ouvidos à noite. Decidi que precisava explorar a casa abandonada numa noite de tempestade, sem saber que estava prestes a desencadear algo aterrador. Assim que cruzei o limiar da porta, um frio gélido me envolveu. O ar estava impregnado de mofo e um cheiro adocicado, quase como se algo estivesse apodrecendo nas sombras. A luz da minha lanterna mal iluminava os cantos escuros da sala, revelando móveis cobertos de poeira e teias de aranha. Enquanto explorava, uma sensação de ser observado começou a me incomodar, como se a casa estivesse viva e me observando. Enquanto filmava, ouvi um som vindo do andar de cima, um eco distante que parecia um choro. Meu coração disparou. É só o vento. Tentei me convencer, mas a voz parecia tão real. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até o segundo andar. Cada passo na escada rangente parecia ecoar em um silêncio profundo e opressivo. Ao chegar ao corredor do segundo andar, percebi que as portas estavam entreabertas, como se estivessem me convidando a entrar. O choro ficou mais intenso à medida que me aproximava de um dos quartos. Ajude-me, sussurrou uma voz feminina, cheia de desespero. O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Ao abrir a porta do quarto, encontrei uma cena perturbadora. O espaço estava repleto de brinquedos quebrados espalhados pelo chão e uma boneca com olhos vazios me encarando da prateleira. No centro do quarto havia um espelho empoeirado que refletia apenas sombras distorcidas. A voz agora era um grito: "Estou presa aqui!" O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que algo estava muito errado. As luzes da lanterna começaram a piscar e as sombras começaram a se mover. Olhei para o espelho novamente e vi uma figura pálida atrás de mim, uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos arregalados que pareciam implorar por ajuda. "Você precisa sair", ela gritou, mas antes que eu pudesse reagir, as luzes apagaram completamente. Desesperado para escapar daquele pesadelo, tentei correr para fora do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Você não pode ir. Você é nossa única esperança." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando no jardim, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui abrir a janela e pulei para fora da casa. Caí no chão do jardim coberto de ervas daninhas e comecei a correr em direção à saída da propriedade enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para trás. Quando finalmente alcancei a rua, caí de joelhos e olhei para trás. A casa estava parada, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas janelas quebradas. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido naquela casa maldita, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar a casa com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, nos reunimos na entrada da casa ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas paredes enquanto nos aproximávamos da porta enferrujada. Ao entrarmos na casa, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado."
Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente. Saímos da casa com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos aquele lugar aterrorizante para trás, levando conosco não apenas memórias assustadoras, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A casa na esquina da rua sempre me intrigou. Era uma construção antiga, com janelas quebradas e um jardim tomado por ervas daninhas. Os vizinhos evitavam falar sobre ela, mas sussurros sobre eventos estranhos e desaparecimentos cercavam o lugar. Quando decidi entrar naquela casa abandonada numa noite de tempestade, estava ciente das histórias, mas a curiosidade e o desejo de gravar algo extraordinário me impulsionaram. Assim que cruzei a porta rangente, um frio gélido me envolveu. O ar estava impregnado de mofo e um cheiro adocicado, quase como se algo estivesse apodrecendo nas sombras. A luz da minha lanterna mal iluminava os cantos escuros da sala, revelando móveis cobertos de poeira e teias de aranha. Enquanto explorava, uma sensação de ser observado começou a me incomodar, como se a casa estivesse viva e me observando. Enquanto filmava, ouvi um som vindo do andar de cima, um choro suave e triste. Meu coração disparou. É só o vento. Tentei me convencer, mas a voz parecia tão real. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até o segundo andar. Cada passo na escada rangente parecia ecoar em um silêncio profundo e opressivo. Ao chegar ao corredor do segundo andar, percebi que as portas estavam entreabertas, como se estivessem me convidando a entrar. O choro ficou mais intenso à medida que me aproximava de um dos quartos. Ajude-me, sussurrou uma voz feminina, cheia de desespero. O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Ao abrir a porta do quarto, encontrei uma cena perturbadora. O espaço estava repleto de brinquedos quebrados espalhados pelo chão e uma boneca com olhos vazios me encarando da prateleira. No centro do quarto havia um espelho empoeirado que refletia apenas sombras distorcidas. A voz agora era um grito: "Estou presa aqui!" O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que algo estava muito errado. As luzes da lanterna começaram a piscar e as sombras dançaram nas paredes. Olhei para o espelho novamente e vi uma figura pálida atrás de mim, uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos arregalados que pareciam implorar por ajuda. "Você precisa sair", ela gritou, mas antes que eu pudesse reagir, as luzes apagaram completamente. Desesperado para escapar daquele pesadelo, tentei correr para fora do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Você não pode ir. Você é nossa única esperança." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando no jardim, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui arrombar a janela e pulei para fora da casa. Caí no chão do jardim coberto de ervas daninhas e comecei a correr em direção à saída da propriedade enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para trás. Quando finalmente alcancei a rua, caí de joelhos e olhei para trás. A casa estava parada, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas janelas quebradas. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido naquela casa maldita, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar a casa com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, nos reunimos na entrada da casa ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas paredes enquanto nos aproximávamos da porta enferrujada. Ao entrarmos na casa, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente.
Saímos da casa com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos aquele lugar aterrorizante para trás, levando conosco não apenas memórias assustadoras, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A casa na colina sempre foi um mistério para mim. Desde a infância, eu ouvia histórias sobre ela, uma construção antiga e em ruínas, cercada por árvores retorcidas e um silêncio opressivo. Os moradores da vila falavam em sussurros sobre os horrores que ocorreram ali, incluindo desaparecimentos inexplicáveis e ecos de gritos que podiam ser ouvidos à noite. Quando decidi explorar a casa abandonada numa noite de tempestade, estava ciente das histórias, mas a curiosidade e a adrenalina me impulsionaram a entrar. Assim que cruzei o limiar da porta, um frio gélido me envolveu. O ar estava impregnado de mofo e um cheiro adocicado, quase como se algo estivesse apodrecendo nas sombras. A luz da minha lanterna mal iluminava os cantos escuros da sala, revelando móveis cobertos de poeira e teias de aranha. Enquanto explorava, uma sensação de ser observado começou a me incomodar, como se a casa estivesse viva e me observando. Enquanto filmava, ouvi um som vindo do andar de cima, um choro suave e triste. Meu coração disparou. É só o vento. Tentei me convencer, mas a voz parecia tão real. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até o segundo andar. Cada passo na escada rangente parecia ecoar em um silêncio profundo e opressivo. Ao chegar ao corredor do segundo andar, percebi que as portas estavam entreabertas, como se estivessem me convidando a entrar. O choro ficou mais intenso à medida que me aproximava de um dos quartos. Ajude-me, sussurrou uma voz feminina, cheia de desespero. O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Ao abrir a porta do quarto, encontrei uma cena perturbadora. O espaço estava repleto de brinquedos quebrados espalhados pelo chão e uma boneca com olhos vazios me encarando da prateleira. No centro do quarto havia um espelho empoeirado que refletia apenas sombras distorcidas. A voz agora era um grito: "Estou presa aqui!" O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que algo estava muito errado. As luzes da lanterna começaram a piscar e as sombras dançaram nas paredes. Olhei para o espelho novamente e vi uma figura pálida atrás de mim, uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos arregalados que pareciam implorar por ajuda. "Você precisa sair", ela gritou, mas antes que eu pudesse reagir, as luzes apagaram completamente. Desesperado para escapar daquele pesadelo, tentei correr para fora do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Você não pode ir. Você é nossa única esperança." Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando no jardim, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui abrir a janela e pulei para fora da casa. Caí no chão do jardim coberto de ervas daninhas e comecei a correr em direção à saída da propriedade enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para trás. Quando finalmente alcancei a rua, caí de joelhos e olhei para trás. A casa estava parada, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas janelas quebradas. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido naquela casa maldita, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar a casa com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, nos reunimos na entrada da casa ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas paredes enquanto nos aproximávamos da porta enferrujada. Ao entrarmos na casa, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente.
Saímos da casa com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos aquele lugar aterrorizante para trás, levando conosco não apenas memórias assustadoras, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas. A velha casa na colina sempre me intrigou. Desde criança, ouvia histórias sobre ela. Uma construção imponente, mas decadente, cercada por árvores retorcidas e um silêncio opressivo. Os moradores da vila falavam em sussurros sobre os horrores que ocorreram ali, incluindo desaparecimentos inexplicáveis e ecos de gritos que podiam ser ouvidos à noite. Quando decidi explorar a casa abandonada numa noite de tempestade, estava ciente das lendas, mas a curiosidade me impulsionou a entrar. Assim que cruzei a porta rangente, um frio gélido me envolveu. O ar estava impregnado de mofo e um cheiro adocicado, quase como se algo estivesse apodrecendo nas sombras. A luz da minha lanterna mal iluminava os cantos escuros da sala, revelando móveis cobertos de poeira e teias de aranha. Enquanto explorava, uma sensação de ser observado começou a me incomodar, como se a casa estivesse viva e me observando. Enquanto filmava, ouvi um som vindo do andar de cima, um choro suave e triste. Meu coração disparou. É só o vento. Tentei me convencer, mas a voz parecia tão real. Com um frio na espinha, decidi seguir o som até o segundo andar. Cada passo na escada rangente parecia ecoar em um silêncio profundo e opressivo. Ao chegar ao corredor do segundo andar, percebi que as portas estavam entreabertas, como se estivessem me convidando a entrar. O choro ficou mais intenso à medida que me aproximava de um dos quartos. Ajude-me, sussurrou uma voz feminina, cheia de desespero. O medo começou a se misturar com a curiosidade. Algo dentro de mim sabia que deveria ter cuidado. Ao abrir a porta do quarto, encontrei uma cena perturbadora. O espaço estava repleto de brinquedos quebrados espalhados pelo chão e uma boneca com olhos vazios me encarando da prateleira. No centro do quarto havia um espelho empoeirado que refletia apenas sombras distorcidas. A voz agora era um grito: "Estou presa aqui!" O pânico tomou conta de mim enquanto percebia que algo estava muito errado. As luzes da lanterna começaram a piscar e as sombras dançaram nas paredes. Olhei para o espelho novamente e vi uma figura pálida atrás de mim, uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos arregalados que pareciam implorar por ajuda. "Você precisa sair!" ela gritou, mas antes que eu pudesse reagir, as luzes apagaram completamente. Desesperado para escapar daquele pesadelo, tentei correr para fora do quarto, mas a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. As vozes agora eram gritos agonizantes: "Você não pode ir! Você é nossa única esperança!" Olhei pela janela e vi figuras indistintas flutuando no jardim, rostos distorcidos que pareciam implorar por libertação. O medo tomou conta de mim. Eu precisava escapar. Com um último esforço, consegui abrir a janela e pulei para fora da casa. Caí no chão do jardim coberto de ervas daninhas e comecei a correr em direção à saída da propriedade enquanto sentia as mãos frias das almas perdidas tentando me puxar para trás. Quando finalmente alcancei a rua, caí de joelhos e olhei para trás. A casa estava parada, mas as figuras ainda estavam lá, sombras dançantes nas janelas quebradas. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido naquela casa maldita, mas os pesadelos começaram a me assombrar. Eu via rostos distorcidos em meus sonhos, ouvindo os gritos desesperados das almas perdidas clamando por ajuda. Compreendi que não poderia ignorar o que havia vivido. Algo precisava ser feito para libertá-las. Decidi voltar a casa com um grupo de amigos dispostos a ajudar. Armados com lanternas e coragem renovada, nos reunimos na entrada da casa ao entardecer. A atmosfera estava pesada novamente. As sombras pareciam dançar nas paredes enquanto nos aproximávamos da porta enferrujada. Ao entrarmos na casa, fizemos uma pequena cerimônia para honrar aqueles que haviam perdido suas vidas ali. Enquanto falávamos palavras de conforto e respeito, senti uma onda de calor passar por mim, como se as almas estivessem ouvindo nossas preces. E então ouvi um sussurro suave: "Obrigado." Um alívio profundo tomou conta do ambiente enquanto as sombras começaram a se dissipar lentamente.
Saímos da casa com a certeza de que havíamos cumprido nosso propósito. Algumas histórias precisam ser contadas para que as almas possam finalmente encontrar paz. E assim deixamos aquele lugar aterrorizante para trás, levando conosco não apenas memórias assustadoras, mas também a certeza de que algumas experiências são mais profundas do que imaginamos e merecem ser respeitadas.